Muito bem, gente, de volta com a nossa série de ensino, de estudos, né, sobre novo nascimento, sobre você que nos ouve se tornar um novo membro da igreja, se tornar filho de Deus, né, essa transformação extraordinária que Deus fez na minha vida, fez na vida da Aline, está fazendo na sua vida, né? Como sempre, né, me acompanhando aqui nessa série, minha querida esposa Aline Ventura. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, com a graça de Deus. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos falar sobre a graça que transforma, que é a graça justificadora. A graça justificadora, ela é a obra de Deus que nos transforma a nossa condição espiritual e nos coloca em uma nova posição diante do nosso Deus. Essa graça, ela é recebida pela fé em Jesus Cristo e nos traz 3 grandes transformações que o Espírito Santo opera em nossa vida. E é sobre essas transformações que nós vamos falar agora nesse momento. Primeiro, a primeira transformação é de culpado para inocente. E o que é essa justificação? O que é essa primeira transformação, pastor? A justificação é um ato legal de Deus, no qual ele declara que o pecador declara que o pecador agora é justo com base na justiça de Cristo. Não é um processo de tornar alguém justo, mas de declarar alguém justo aos olhos de Deus. É Deus pagando o preço por aquela pessoa, né? Nós falamos na primeira aula que na condição de pecado estávamos perdidos, e essa condição de pecado nos faz ser devedores, nos faz carregar sobre nós uma culpa de termos se rebelado contra Deus. O que Deus faz então agora, ele nos transforma de culpado para inocente, né? E justificação significa isso. A condição de culpado, antes da justificação, todos nós somos culpados diante de Deus por causa do pecado. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. E sem Jesus Cristo, todos nós estaríamos condenados. A transformação, então, agora para inocente. Através da fé em Cristo, nossa culpa é transferida para Ele e a sua justiça é imputada a nós. Assim, somos declarados inocentes diante de Deus. 2 referências aí para você marcar aí na sua Bíblia. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo texto, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conhece pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí a segunda transformação é da morte para a vida. Então essa segunda transformação vai falar para nós sobre o novo nascimento. E o que é esse novo nascimento? O novo nascimento, ele é essa regeneração espiritual que acontece quando uma pessoa decide colocar a sua fé em Jesus Cristo. O novo nascimento, ele é um renascimento interior, onde o Espírito Santo, ele nos dá uma nova vida. A nova vida, ela inicia aí, ela acontece de dentro para fora, o Espírito Santo agindo de dentro para fora. E a gente vai falar um pouquinho também, quando fala de novo nascimento, nós precisamos falar da condição de morte, né? Espiritualmente, todos nós nascemos mortos em pecados e separados dessa vida com Deus, separados da vida de Deus. Então a nossa condição é de morte. Nós nascemos mortos e permanecemos espiritualmente mortos até que a graça justificadora entre no nosso caminho. Essa morte espiritual, ela nos impede de experimentar a verdadeira vida que Deus deseja para nós. Então Deus deseja que nós vivamos uma vida com abundância, como diz a sua palavra, mas a morte nos impede de experimentar essa vida plena. E aí precisamos passar agora da transformação da morte para a vida. Isso acontece quando somos justificados, quando o Espírito Santo nos regenera, nos dando uma nova vida espiritual. E é aí que nós passamos da morte para a vida em Cristo. Passamos agora a viver em comunhão com Deus. Então, a separação que havia entre nós, porque estávamos mortos e Deus é vida, essa separação, ela acaba quando nós nascemos de novo. O novo nascimento nos aproxima novamente da comunhão com Deus. E as referências bíblicas que endossam esse novo nascimento, essa passagem da morte para a vida, Efésios 2, do 1 ao 5, que diz que ele nos vivificou
Ele nos deu vida, né? Estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo, nos deu vida com Cristo. E João 3,3 vai dizer: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uma conversa de Jesus com Nicodemos, falando sobre o novo nascimento. Nós não somos vivos, de fato, verdadeiramente vivos, enquanto não nascemos de novo, enquanto não nos abrimos para o novo nascimento que acontece por meio da graça. E a outra transformação importante é a transformação, né, de órfão, ou seja, escravo, para filho ou filha de Deus. O que significa ser adotado por Deus? A adoção é o ato de Deus pelo qual Ele nos recebe como seus filhos e filhas, nos dando todos os direitos e privilégios que pertencem a um filho de Deus. A condição de escravo, então, para a gente entender, antes de conhecer a Cristo, somos espiritualmente órfãos, separados de Deus, sem um lar espiritual e vivendo como escravos do pecado e do medo. Essa é a condição da pessoa sem Cristo. Mas quando a graça de Deus chega, a gente se arrepende, Ele nos transforma e nos transforma em filhos. A transformação para filhos. Pela graça justificadora, somos adotados na família de Deus. Deixamos de ser órfãos e escravos e passamos a ser filhos, com um relacionamento íntimo e amoroso com Deus como nosso Pai. Então, referências bíblicas para estes pontos, está aqui, Romanos 8, 15 a 16. Porque não recebemos o espírito de escravidão outra vez, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Gálatas 4, dos versículos 4 ao 7, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então veja bem, nós estamos falando sobre a graça que transforma. Você que mudou a sua vida, se arrependeu dos seus pecados, se entregou para o Senhor, uma nova história está começando na sua vida. Você está deixando as coisas para trás, as coisas erradas para trás, e agora está assumindo uma nova natureza. Você está deixando de ser culpado, se tornando inocente, você está deixando a morte e agora de fato vivendo a vida com o novo nascimento e agora vivendo uma vida de filho. Agora sim você pode dizer que você é filho de Deus. E para concluir esse estudo de hoje, nós queremos apenas reforçar esse conceito da graça justificadora, essa graça que expressa a transformação que acontece por meio do amor de Deus. Essa graça nos redime, né? Essa graça nos renova e essa graça nos adota como filhos de Deus. A redenção, a vida nova e a adoção como filhos. Então, por meio dessa graça, nós deixamos de ser culpados e passamos a ser inocentes. Nós deixamos de ser mortos e passamos a ser vivos. Deixamos de ser órfãos, deixamos de ser escravos e nos tornamos agora, nos transformamos em filhos, filhos amados de Deus. Essa transformação, ou essas transformações, esses 3 tipos de transformações da graça justificadora moldam a nossa identidade. Ela nos capacita a viver uma vida nova e abundante em Cristo. Então, a nossa identidade de culpado, nós abandonamos essa identidade e assumimos uma identidade de inocentes. Abandonamos a identidade de mortos e assumimos a identidade de vivos. Abandonamos a identidade de órfãos e escravos e assumimos a nova identidade de filhos, filhos amados de Deus. Temos agora uma família e Deus é o nosso Pai. E diante disso, o pastor vai estar orando nesse momento pelas nossas vidas.
Deus querido, eu quero colocar a vida do teu filho e da tua filha que nos ouve, que nos acompanha através desse estudo, que eles possam, Deus, entender que agora estão numa nova condição. Não são mais escravos, agora são seus filhos, não estão mais mortos, estão vivos em ti. E, Deus querido, eles não são mais culpados. Não há mais nenhuma condenação sobre aquele que está em Cristo Jesus. Eles foram justificados pelo Senhor. E que esse entendimento ajude cada um a viver agora essa nova natureza, deixando as práticas erradas para trás e tendo agora novas práticas baseadas na adoção, sendo filho e filha de Deus. Por isso eu oro colocando, Deus, a vida de todos e te agradecendo por esse tempo precioso, poder falar da tua palavra aos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já você vai ter o próximo estudo, tá bom? Para você acompanhar com a gente nessa caminhada. Vamos falar sobre graça que aperfeiçoa. Até a próxima.